Hebreus 4. Lá no Novo Testamento, embora tenha esse nome de Hebreus, é no Novo Testamento. Capítulo 4, do verso 14 até o verso 16. Hebreus 4, de 14 a 16, que nos diz: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemos-nos com toda firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Amém. Amém. Livro dos Hebreus é uma carta endereçada aos cristãos de origem hebraica, aos cristãos judeus. E nela, o autor desta carta, ele tem por objetivo mostrar, por meio de toda representação manifestada no Velho Testamento, que em Cristo Jesus aquilo que havia lá no Velho Testamento está ultrapassado, se tornou obsoleto. Por isso ele usa tudo para mostrar que, usa tudo do Velho Testamento para mostrar que em Jesus todas essas coisas se superaram ou foram superadas. Esse é o propósito dele. Por isso que no capítulo 10 ele vai dizer que a lei, ela é apenas sombra do que haveria de vir. Era apenas sombra dos benefícios que haveriam de vir. Que mais importante é a realidade. Então o que ele quis dizer? Que tudo aquilo que aconteceu no Velho Testamento, que a própria lei, que tudo aquilo era uma sombra, era um arquétipo, era uma representação daquilo que se cumpriria em Jesus. E toda sombra, ela é uma manifestação, ela é uma representação distorcida, sem substância, daquilo que ela reflete, ou daquilo que ela é sombra. Por exemplo, quando você vai conversar com alguém ou vai estar com alguém, você não quer estar com a sombra dela, ainda que a sombra dela represente, em razão da luz que bate e reflete no chão, você não quer conversar com a sombra dela, você quer conversar com a pessoa. A sombra só é um borrão da figura da pessoa, daquilo que ela é. Quando Hebreus diz que a lei é apenas sombra dos benefícios que haveriam de vir, mas que Cristo é a realidade, significa que todas aquelas coisas do Velho Testamento só eram borrões, só eram sombras representativas do que em Cristo é. E aqui ele vai usar essa ponte para demonstrar daquilo que era o Velho Testamento, para demonstrar quem Cristo é. Ele vai chamar Cristo, aqui Jesus, do sumo sacerdote. Sumo sacerdote era
entre os sacerdotes o sacerdote principal, por isso sumo sacerdote, o primeiro sacerdote, o sacerdote mais importante. E ele vai dizer, temos um grande sumo sacerdote, Jesus. Graças a Deus por isso. Graças a Deus porque Jesus é o nosso sumo sacerdote. Esse sumo sacerdote tinha algumas atribuições, dentre elas, uma importante era entrar no Santo dos Santos uma vez por ano para sacrificar pelo povo, em favor do povo, para que esse povo tivesse o perdão dos seus pecados. Então você tinha no templo o átrio das mulheres, o átrio dos homens, o átrio dos sacerdotes, você tinha o santo lugar, e no lugar mais interior do templo, você tinha o Santo dos Santos. Era ali a presença de Deus, e representava a presença de Deus aquele lugar. Era o lugar de maior proximidade de Deus, numa representação. Nós cantamos agora há pouco que o véu que separava não separa mais. Entre o santo lugar e o Santo dos Santos, o que separava esses dois lugares era este véu, essa cortina espessa, que uma vez por ano o sumo sacerdote entrava a fim de representar o povo todo, levando consigo uma oferta, um animal, para que pudesse expiar o pecado de todo o povo. E aí ele está dizendo que Jesus é esse sumo sacerdote. Mas esse sumo sacerdote não entrou nesse santo dos santos do templo. Ele vai dizer o seguinte, ele adentrou os céus. Quando ele está dizendo aqui, o autor aos Hebreus está se referindo a isso. O sumo sacerdote terreno da família de Arão, descendência de Arão, entrava no Santo dos Santos, que representava essa presença de Deus, esse lugar representativo de uma proximidade com Deus. Ele vai dizer aqui que Jesus entrou nos céus, que é o lugar representado pelos Santos dos Santos. Portanto, o Santo dos Santos é uma sombra dos céus. O céu é a verdade maior, o céu é a realidade maior, é onde ali de fato Deus está, como também está em todos os lugares, evidentemente, mas ali a presença de Deus é essa presença viva, poderosa. Ele não entrou num lugar estabelecido dentro de um templo construído por mãos humanas, ele entrou nos céus. Ele me representa lá. Ele me representa nessa relação com Deus, desse lugar íntimo, dessa presença viva e poderosa de Deus. Portanto, quando ele está se referindo aqui, ele fala assim, olha, o nosso sumo sacerdote, ele não foi nesse lugar, por melhor que seja construído, é simplesmente uma representação muito mal acabada, muito simplificada, muito mal constituída, em relação à verdade que é o céu, o lugar onde de fato a representação faz sentido. Na verdade, o sumo sacerdote era uma sombra de Jesus, o Santo dos Santos, uma sombra dos céus, onde Jesus entrou por mim, por você, entrou para ser a nossa representação, nessa expiação pelos nossos pecados, a fim de que ali Ele pudesse nos representar e dizer, os pecados estão perdoados. Seus pecados foram perdoados, de modo absolutamente definitivo. É interessante porque é isso que ele vai dizer lá em Hebreus 10, eu disse, a lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a sua realidade. Por isso ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios, repetidos anos após anos, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Não. Se pudesse fazê-lo, não deixariam de ser oferecidos, pois os adoradores, sendo sido purificados uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados de seus pecados. Contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados. Quer dizer, quando o sumo sacerdote entrava lá no Santo dos Santos, aquilo não era capaz de perdoar pecados, era capaz de aliviar a consciência durante um tempo,
para que no outro ano seguinte fosse novamente o sacerdote lá e sacrificasse novamente e pudesse causar um certo alívio, porque houve perdão de pecado lá dentro, mas nunca era capaz de perdoar os pecados. A consciência nunca ficava em paz, nunca havia uma certeza e uma convicção de que o pecado foi perdoado de verdade. É por isso que Jesus é esse sumo sacerdote que entrou no céu de maneira definitiva, não uma vez por ano, mas num único sacrifício, capaz de perdoar os pecados da gente de uma vez por todas. Aquela representação, aquela sombra, ela não tinha efeito sobre mim, ela reportava aquilo que tem efeito sobre mim, que é Jesus. Ela era uma remetência ao que Jesus fez. É disso que ele está dizendo. Quando ele entra nos céus e adentra nos céus, ele adentra de modo definitivo para decretar o perdão absoluto dos nossos pecados. Ele vai dizer: apeguemos-nos com toda a firmeza à fé que professamos, quer dizer, que a gente fique firme nisso, que a gente creia nessa verdade, que a gente creia que Jesus de fato é esse sumo sacerdote que entrou de maneira definitiva, de uma vez por todas, como ele vai dizer mesmo no capítulo 10, o sacrifício de Jesus foi uma única vez e de uma vez por todas, é de modo definitivo. Porque se a gente não pegar essa verdade, a gente o tempo todo vai carregar uma consciência de culpa o tempo todo, numa tentativa da gente tentar amenizar essa culpa pelos nossos atos, pelas nossas ações, pelos nossos métodos, pelas nossas formas, pela nossa religião, pelo nosso comportamento religioso. A gente vai tentar o tempo todo aliviar isso, como se fosse possível, por meio de atos nossos, tentar buscar um perdão que já foi dado em Jesus. Mas quando a gente crê, a gente se firma nessa fé. Por isso ele diz: apeguemos-nos com firmeza. O que o autor aos Hebreus estava dizendo é: não retrocedam a uma fé anterior a Jesus, ou a uma crença anterior a Jesus, que não dá a certeza de que o pecado foi perdoado, que é necessário alguém o tempo todo fazer as mediações da gente com Deus. A gente foi perdoado de maneira definitiva. Deus em Cristo Jesus nos perdoou definitivamente na cruz do Calvário. Ele entrou aos céus como aquele que diante de Deus entra para dizer: está pago. É interessante porque lá no capítulo 10, logo depois ali do que eu li, diz assim: porque é impossível que o sangue de touros ou de bodes venha perdoar pecado. Quer dizer, todos os anos que o sumo sacerdote entrava lá para perdoar, na verdade, aquilo era uma representação de uma insuficiência do que iria acontecer. Aliviava a consciência momentaneamente, mas não era capaz de transformá-los em seres perdoados definitivamente pela graça de Deus. É por isso que o autor aos Hebreus está querendo que eles não retrocedam para aquele tipo de fé, para uma fé que o tempo todo tem que ficar culpado e buscar uma forma de tentar amenizar o perdão dos pecados por alguma ação, por alguma atitude, por algum sacrifício, por alguma forma de tentar se aliviar e tentar ter algum saldo com Deus pela via das ações humanas. Por isso ele diz: peguem firme, gente. Peguem firme, porque se vocês não pegarem firme, haverá aquela pontinha de uma dúvida de que de fato o pecado de vocês foi perdoado. E sempre haverá assim uma tentativazinha de tentar se consertar com Deus pela via da própria ação e da própria atitude. Aí ele vai dizer: temos um sumo sacerdote, pela fé que professamos, pois temos um sumo sacerdote que não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Olha que coisa linda. Ter Jesus como sumo sacerdote é a coisa maravilhosa,
Porque nós temos um sumo sacerdote que tem compaixão da gente, sabe por quê? Porque ele sabe exatamente o que é ser como a gente, ele sabe como é, ele sabe como é que é ser a gente, ele sabe pelo que passamos, ele sabe das nossas fragilidades, ele sabe das nossas fraquezas, ele sabe das nossas impossibilidades. Sabe por quê? Porque ele passou pelo que passamos. A coisa linda do Evangelho é que nós não temos um representante diante de Deus, que é o próprio Deus se fazendo homem em Cristo, que não seja alguém que não saiba o que eu passo todos os dias, o que eu enfrento nas minhas fraquezas, nas minhas debilidades. Ele sabe. Sabe por que ele tem compaixão de mim? Porque ele sabe exatamente o que é que eu passo. Nós temos um sumo sacerdote que como nós, diz aqui, como nós, em tudo foi tentado. Em todas as dimensões da existência humana, ele foi tentado. Ele também sentiu-se compungido a fazer, a pensar, a agir pela sedução dos próprios desejos humanos, mas sem pecado. Aqui está a grande distinção. Mas ele sabe. Ele sabe. Não é que ele não saiba. Ele não é um ser que está distante da minha realidade, que nunca soube. Não, um dia ele encarnou-se e habitou entre nós, para poder saber exatamente o que é ser eu. É interessante, ele nos criou, porque diz que Deus em Cristo nos criou, ele é o Verbo encarnado, que criou a mim, a você, a cada um de nós. Mas ao mesmo tempo ele assumiu também a minha condição e a sua, uma vez que ele se encarnou. Portanto, ele sabia o que era a gente por ter nos criado, mas muito mais do que isso, ele sabe quem é a gente, do que somos formados, das debilidades que temos, das tentações que passamos, não porque nos fez, mas porque se tornou como nós. Essa é a grande delícia, beleza, encanto da fé em Jesus, porque eu não estou falando de um ser transcendente que nunca se tornou imanente, nunca se tornou fragilizado, nunca se tornou humano como eu. Portanto, ele sabe do que eu passo. Ele não é um ser da insensibilidade. O problema dele, ele que se vire com as dores dele, com a fraqueza dele, com as tentações dele, com os pecados dele. Não. Um dia ele se humanizou como eu e sabe exatamente o que é estar à flor da pele nas fragilidades da vivência humana, dos enfrentamentos da vida humana, das dores humanas, das labutas humanas. O Jesus que creio é esse Jesus que se compadece de mim porque sabe o que sou, sabe do que passo. Isso não é estranho para ele. Nada do que nenhum de nós passe é estranho para Jesus. Como eu disse aqui, ele não pecou, mas ele sabe de todas as induções dessa vivência humana e dessa natureza humana que nos compunge, que nos leva a pecar, enquanto ele, em momento nenhum, pecou. E como eu disse, ele é esse sumo sacerdote que entra diante de Deus. Lá, o sumo sacerdote do Velho Testamento, ele levava um tourozinho, levava um bodezinho, para sacrificar pelo pecado da humanidade. Jesus, como sumo sacerdote, não levou touro nem bode nenhum, ele levou a si mesmo. Ele era o sumo sacerdote, ele era o sacrifício, ele mesmo era aquele que sacrificava e se sacrificava em favor dos meus pecados, sabendo exatamente o que sou. É interessante que também, quando o sumo sacerdote sacrificava lá o touro ou mesmo o bode,
esse touro, esse bode não sabia exatamente o que eu vivia. Jesus, como o meu sumo sacerdote, como o meu sacrifício em favor de mim, ele sabe o que eu vivo, sabe das minhas dores. Eu não consigo entender um Jesus frio, iracundo, indiferente, que não se compadece da dor que eu sinto, da fragilidade que eu tenho, dos tropeços que tomo, das quedas que levo. Ele sabe de mim. E louvo a Ele, sabe, porque Ele se compadece em razão de saber exatamente o que é viver nessa dimensão existencial, nesse lugar de dor, nesse lugar de luta, nesse lugar de fragilização, nesse lugar humano. Não é um Jesus desumanizado, não é um Jesus dos tribunais frios, não é um Jesus da frieza julgadora, não é um Jesus do olhar soberbo, supra-humano, não é um Jesus da frieza daquele que olha como um ser superior, que não está dando a mínima para mim naquilo que vivo. Ele sabe o que é viver como eu vivo, como você vive. Ele é o meu sumo sacerdote, é seu sumo sacerdote, e graças a Deus por isso, porque nós temos esse sumo sacerdote que sabe o que é ser a gente naquilo que a gente é. E aí ele vai chegar como conclusão uma coisa bem interessante. Ele vai dizer: assim aproximemos, por isso, por saber que Jesus é isso, que Jesus é assim, que Ele se compadece de nós, porque sabe daquilo que vivemos, em razão de ter vivido o que vivemos. Ele diz assim aproximemos-nos do trono da graça. Olha que coisa linda. Se você não consegue entender isso como uma música gostosa a ser ouvida, um soneto lindo a ser escutado, uma beleza do amor de Deus a ser penetrado em você, eu gostaria muito, sinceramente, que você revisse todas as convicções da sua fé em Jesus. Porque o que ele diz, assim aproximemo-nos do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. O que ele está dizendo? Que em razão de Jesus ser quem Ele é e ter passado pelo que passou, ter vivido a minha natureza e ser esse sumo sacerdote, Ele diz, assim, como consequência disso, eu posso me aproximar, você pode se aproximar do trono da graça, com confiança, isto é, sem medo, sem neuroses, sem amedrontamentos, sem se sentir aterrorizado. Sabe por quê? Ele vai dizer, se aproxime com confiança, caminhe com a certeza de quem vai se aproximar do trono da graça, porque o trono não é o trono do julgamento, não é o trono da severidade, não é o trono que me mede pelas medições da perfeição, mas é o trono de onde emana a graça, é o trono da graça, do favor imerecido por mim, desse favor que Deus tem por mim, não porque eu mereça. Esse trono emana a graça. Aproximemo-nos, não fique longe. Quando o sumo sacerdote entrava dentro do Santo dos Santos, todo mundo ficava do lado de fora, tendo expectativas do que acontecia lá dentro, mas não podia chegar. Ele diz, não, a gente pode chegar no trono da graça, pode se aproximar, com toda a confiança de quem não precisa ter medo de Deus. A fim de receber o que de lá? O que vem do trono da graça? Julgamento? Castigo? A fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça
que nos ajude no momento da necessidade. Talvez seja um dos assuntos mais difíceis de se tratar, é graça. Por quê? Simplesmente porque as pessoas não entendem. Comumente, isso eu já ouvi muitas vezes. Se a graça, então, basta eu me relacionar com Deus de modo absolutamente relaxado, que aí Deus já bate perdão de Deus mesmo. Então, avacalho. Deixa eu dizer para você, nós estamos falando de graça, meu irmão, não de brincadeira nem de gracinha. Quem crê na graça experimentou um perdão de Deus que para ele é a coisa mais valiosa que ele tem. E não se abusa e nem se brinca, porque quem experimentou a graça como perdão e salvação, experimentou também a graça como transformação. Experimentou a graça como mudança. Quem conhece a graça de Deus pela fé, porque é pela fé, faz da graça o maior tesouro que ele tem, sem dela fazer gracinha. Graça não é gracinha. Quem um dia conheceu o amor de Deus, cria uma relação de uma sujeição a esse amor que quer viver para Ele. É porque as pessoas não conseguem entender que a graça que me salva é a graça que me transforma. Porque, inclusive, o benefício da graça é me transformar. Porque, inclusive, a salvação pela graça é eu ser transformado por ela. Eu sou salvo de mim mesmo, eu sou salvo da minha mentira, do meu engano, da minha perdição. Isso é graça. Não consegue entender que a graça de Deus, ela não só me perdoa, mas me perdoa para a vida, para eu viver a vida em Cristo. Por isso que ele diz, vá com coragem, meu amigo. O trono é da graça. Se esbalde na graça de Deus. Experimente todo o favor de Deus. E quem experimenta o favor de Deus, meu amigo, é mudado pelo favor de Deus. Vocês recordam de uma parábola de Jesus? Quando Pedro faz a seguinte pergunta: Senhor, quando perdoarei o meu irmão? Você lembra? Aí Pedro fala o quê? 70 vezes 7. Aí ele propõe uma parábola que é assim: um rei resolveu um dia que iria pedir contas a todas as pessoas que deviam. Começou por um servo que devia tudo para ele, devia tudo, e não tinha como pagar. E aí, esse servo pede, me perdoa e tal. Aí ele fala assim: esse cara não tem como me pagar, eu vou perdoá-lo, eu vou deixá-lo ir. E aí, no meio do caminho, esse cara encontra um conservo dele, alguém que também era servo com ele, que devia uma quantia pagável, uma quantia possível de ser quitada. E ele encontra esse cara e diz: olha, você tem que me pagar tudo. Ele diz: não, vou te pagar. Não, você tem que me pagar agora. Não pagou, e aí mandou que ele fosse preso. Esse senhor, sabendo o que havia acontecido, o rei mandou prender esse cara e colocá-lo preso nas trevas exteriores e fosse pago até o último centavo que ele devia. O que Jesus está ensinando ali? Que a graça que ele recebeu como perdão era a graça que ele tinha no coração para viver conforme ela. Quem um dia foi atingido pela graça, vive a graça de Deus na vida, não para o mal, não para a perversidade, porque se a graça fosse assim, a graça seria uma temeridade. A graça ela transforma, ela não me torna um ser da obrigação, da vivência religiosa obrigatória, não, mas da gratidão. Eu vivo para Deus grato. Quando Jesus conta essa parábola, o que ele queria dizer? Que aquele cara que foi perdoado pelo rei, ele deveria ser grato ao rei.
expandir essa gratidão como manifestação de vida em tudo que ele fizesse, perdoando aquele servo, seu companheiro, mas ele não sacou nada. Graça e alegria. Deixa eu dizer para você, a palavra gratidão tem raiz na graça. Gratidão, graça. A gente fica grato. Eu não sirvo a Deus por obrigação, porque se eu não fizer alguma coisa, serei castigado. Não. Parece que tem o temor do Senhor. O temor é medo na perspectiva dessas pessoas. Temor, segundo o Evangelho de Jesus, é uma reverência grandiosa frente ao amor de Deus. Eu sempre digo uma coisa: o amor de Deus me causa um temor enorme, porque ele é tão grande que ele me deixa assustado, me deixa submisso, reverente a Deus. Temor não é medo, temor é reverência pela grandiosidade de um amor que eu não consigo entender e que não cabe nos meus entendimentos, na minha consciência, mas eu sei que é por mim. Por isso eu chego diante do trono da graça não com medo do que venha de lá. Será que Deus vai me castigar? Ele disse: se aproxima com confiança, meu amigo. Se aproxima como quem não tem que ter medo. Sabe por quê? Porque o que vem de lá será misericórdia e graça. O trono é trono da graça. Para alguns é trono do chicote, trono do terror, trono do medo, trono do juiz. Para quem faz de Jesus seu sumo sacerdote, é trono da graça. O que vai vir de lá é em meu favor o tempo todo. Tem gente que só funciona debaixo do chicote do inferno. Alguns dizem: pastor, tem que pregar sobre o inferno. Para quê? Para os crentes ficarem mais crentes. Pelo amor de Deus. Eu desisto. Porque se você serve a Deus com medo do inferno, meu amigo, então você não serve a Deus. A gente só serve a Deus quando a gente serve a Deus porque a gente ama, porque a gente foi alcançado por essa graça que me diz desse trono de graça, dessa misericórdia e dessa graça que vem de lá. Vocês lembram a parábola do filho pródigo? Tem um filho que é extremamente obediente, nunca saiu da casa, trabalhava ali como um escravo. Ele mesmo fala: como um escravo, nunca te desobedeci. Às vezes a gente tem uma relação com Deus exatamente assim, como um escravo que tem medo de Deus. O beneficiado é aquele que experimentou o perdão, que sabe que da casa do pai só vem perdão. Não foi assim da casa do pai? Veio o que de lá? Chicote, porque ele saiu da casa? Veio de lá o quê? Castigo. Veio o filho, ele disse: opa, pega aquele cara lá, nós vamos bater nele, fazer uma tortura com ele aqui, até ele pedir arrego, e ele confessar as besteiras que ele fez lá onde ele foi. Aí depois a gente vai aceitá-lo aqui como filho, mas um filho assim, mais ou menos, um semi-escravo. É uma das descrições mais lindas. O pai vê aquele filho vindo ao longe, ele corre, feito um doido, para abraçar o filho. Na cabeça de alguns tinha que ter, mas é a disciplina. A disciplina era o amor, a disciplina foi o que ele viveu lá no sofrimento dele onde ele estava, a disciplina foi Deus abraçando ele, a disciplina foi a graça dizendo: você é meu filho amado,
A disciplina foi dizer: toma aqui o teu anel de filho, o teu chinelo, você não é um escravo. E quem andava só quem andava descalço era um escravo naquela época, e que Jesus descreve. Ele diz: toma teu chinelo, toma teu anel, vou matar o bezerro gordo, que é para o lugar, que ele é preparado para o lugar, ou para o momento mais importante. Sabe do que veio de lá? Veio graça. Veio graça. Porque do Deus que eu amo, que sirvo, vem graça. E talvez se um de nós estivesse lá, teria dito: mas se perdoar esse cara, ele vai voltar de novo a fazer tudo o que fez. Meu amigo, quem experimentou o amor de Deus como perdão, quer viver debaixo desse amor a vida toda, porque sabe que ali é que a vida dele tem sentido. Difícil compreender a graça, porque muitas vezes o que a gente compreende é essa linguagem, não de um trono de graça, mas de um trono de julgamento, juízo, castigo. Eu só consigo ver em Jesus a alegria de dizer para mim que eu sou filho da graça, porque um dia Jesus entrou nos céus como meu sumo sacerdote, sabendo exatamente o que eu vivo, sabendo da minha fraqueza, da sua fraqueza, sabendo da sua debilidade, ainda que ele não tivesse cometido pecado, mas ele sabe exatamente do que é viver nesse mundo, com as dores, com as imperfeições, ainda que ele não fosse imperfeito, mas ele sabe o que é que um imperfeito passa, a razão de ter vivido num mundo imperfeito. Ele não pecou como eu peco, mas ele sabe o que é viver sendo tentado, fragilizado. Ele sabe. Por isso, posso me achegar, você pode se achegar diante do trono da graça, do trono da graça, a fim de lá receber, sabe o quê? Misericórdia. A fim de lá receber graça no tempo da necessidade. Você tem um sumo sacerdote que é lindo, que é perfeito, que te ama mais do que tudo e sabe quem é você e do que você passa. Louvado seja Deus. Aleluia. Nós somos aqueles que experimentam a graça do trono da graça. Feche seus olhos aí, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Agradeça a Deus pelo sumo sacerdote que você tem, que entrou de uma vez por todas no santo dos santos, que é a presença, que é a realidade eterna, que não é um santo dos santos feito com as matérias humanas frágeis da distorção de uma sombra, mas entrou no santo dos santos, que é a realidade eterna, a fim de ser para você o seu sumo sacerdote, a fim de que você seja e já foi perdoado nele. Creia nisso. Jesus já te perdoou. Creia nisso. Ele já te perdoou. Ele te ama muito, te ama pra caramba. Ele te ama com um amor que não dá para medir. Ele quer que você se aproxime do trono da graça de Deus, do favor de Deus por você. O trono é do favor de Deus, de um Deus que é por você em Cristo. Sabe o que você vai receber desse trono? Não é pedrada, não é dedo em riste te apontando. O que você vai receber de lá é misericórdia. O que eu estou falando, eu só estou ecoando aquilo que está dizendo aqui, o que eu acabei de ler. Você testemunha disso. De lá você recebe misericórdia, de lá você recebe graça. Parece óbvio, né? Do trono da graça vem graça, vem favor, vem amor, vem acolhimento.
Vem abraço, igual do pai, do filho pródigo. Vem beijo. Diz o texto lá que o pai abraçou, barrou ele pelo pescoço e encheu ele de beijo. Sufocou o rapaz de beijo. Esse menino, esse rapaz, esse homem, ele aprendeu uma coisa, que não há lugar melhor do que o braço do pai, que não há lugar melhor do que os beijos do pai. Essa foi a grande disciplina do amor de Deus para ele. Falei, eu vou trocar isso aqui por aquilo lá? Opa, não vou. Eu não vou trocar essa relação de amor, esse entendimento de amor de Deus por um entendimento de outra coisa, por uma vida que só me levou para desgraceira. Eu não vou trocar esses beijos, esses abraços, esse perdão por nada. Você entendeu? Porque a graça não é permissão para o mal, porque ela te convence que o bem é bom, porque ela te convence que o bem te abriga, porque ele te convence que não tem lugar melhor do que o amor de Deus, porque qualquer mal que eu vá fazer é o desentendimento desse amor. Eu procuro para mim a minha própria desgraça. Então, em nome de Jesus, aceita a graça de Deus. Não tem homem nenhum que pode roubar isso de você, tá? Não tem igreja nenhuma que pode roubar isso de você. Porque às vezes há, sim, pregações, ensinos que vão ensinando para a gente que se a gente não for de um jeito, Deus vai castigar. Em nome de Jesus, quem creu na graça, primeiro não brinca com ela, faz dela o seu maior valor. Quem creu na graça, abraça a graça como vida e cria dela uma consciência das coisas de Deus dentro de si, uma gratidão a Deus, e vive por gratidão a Deus. Então, por isso, em nome de Jesus, abraça. O seu sumo sacerdote fez você poder entrar no trono da graça, não ficar lá fora, mas entrar e se aproximar do trono da graça com toda a confiança, sem medo, sem perturbações de alma, sem culpa. Vai com confiança, porque Ele já fez por você o sacrifício, através dele mesmo, que te perdoa, para te tornar um ser da graça de Deus. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nos abençoe nessa noite, faz-nos compreender e amar o nosso sumo sacerdote chamado Jesus. Como diz aqui, nós temos um sumo sacerdote, ele é nosso, ele é nosso, que adentrou não o Santo dos Santos, fosse do tabernáculo, fosse da construção do templo, entrou, foi no lugar santo da eternidade, para ser ali a minha, a nossa, de cada um de nós aqui, propiciação dos pecados, para ser o nosso representante. Não levou lá um bode nem um touro, levou-se a si mesmo e se ofereceu a si mesmo como sacrifício em nosso favor, e nos perdoou com perdão eterno. Por isso que não precisa, ano após ano, como diz Hebreus capítulo 10, ficar entrando no Santo dos Santos a fim de que perdoe. Não, foi uma vez e definitivamente. Por favor, Deus, faz isso entrar no nosso coração e a gente dizer: eu tenho um sumo sacerdote chamado Jesus e creio nele como perdoador dos meus pecados. Por isso eu posso viver nessa vida confiante de que ele sabe o que eu vivo, e pode se compadecer de mim. Não somos um sacerdote que não sabe a mínima de mim, mas se compadece de mim, porque sabe o que eu passei, o que eu passo, o que vivo, porque em tudo ele foi tentado, em todas as direções e todas as manifestações humanas, ele sabe o que é isso, porque em tudo ele foi tentado, sem pecado, sem nunca ter sucumbido ou permitido que a tentação o levasse até o fim, no cometimento do pecado, mas
em tudo ele foi tentado, ele sabe o que é a agonia, a dor, a fragilidade de viver nesse mundo, sabe do que sou, sabe do que somos feitos. Obrigado, porque isso possibilita a gente se aproximar do trono de graça com toda a confiança, sem medo, sem desconfiança, sem temor no coração, no sentido de medo, de ser aterrorizado. Mas a gente pode se aproximar desse trono com toda a confiança, porque desse trono nós vamos ter misericórdia, a fim de alcançar misericórdia, porque de lá vem misericórdia, a fim de receber graça, porque de lá vem graça. Faz a gente entender isso, Senhor, para a gente ter uma relação de confiança contigo, não uma relação de medo, uma relação de alegria e não uma relação de obrigações. Tem gente que vive com o Senhor como obrigação, porque se pisar em algum lugar pode ser punido, pode ser castigado, porque desse trono vem castigo. Não, faz tudo com alegria para o Senhor, porque tem alegria de ser teu filho, tem alegria de ser salvo por ti, tem alegria de ser amado por ti. Porque recebeu o abraço como filho pródigo, porque foi beijado como filho pródigo, porque foi abraçado, foi tomado pelo arrobo de um pai amoroso. Por favor, Senhor, que a gente não viva com a culpa e ser movido por ela, porque há crentes que são movidos pela culpa o tempo todo, e não pela satisfação e alegria de serem perdoados de modo definitivo por Jesus, pois na cruz ele diz: está consumado, está pago, não tem mais o que vocês pagarem, isto é, a dívida está paga. O que a gente vive hoje é a gratidão dos que se sabem amados, salvos por Jesus. Que essa verdade venha tomar conta dos nossos corações, por favor, Senhor. Em nome de Jesus, que teu Espírito venha tomar conta das nossas mentes e operar a compreensão e o entendimento, o convencimento, a conversão, que só Ele pode dar. Não foram as palavras que disse aqui. Quem convence é teu Espírito, que pode até usá-las, e que Ele use para entendimento de um Jesus, que é o nosso sumo sacerdote definitivo, total, completo e pleno, que operou o nosso perdão e que nos deu graça e misericórdia. Que assim seja hoje, Senhor, no coração de todos que estamos aqui, todos que estão nos ouvindo, em nome de Jesus. Amém.